então. Olha, outra coisa que acho que mexe com a mente, mexe com o humor, mexe com o bolso, mexe com o coração, sabe o que que é? Quando a gente, infelizmente, por N motivos aí, acaba encarando uma dívida, e às vezes ela é muito grande, às vezes você perde o pouco que você tem, você acaba perdendo aquele pouquinho mesmo que você teve tanto sacrifício para investir. Ela é uma grande conhecedora desse assunto, tem uma agenda atribulada, mas com muito carinho aceitou o nosso convite, está aqui hoje, para falar sobre essas pessoas que têm esse tipo de dívida, e agora como é que fica no novo sistema de cobrança da Receita Federal. Eu sei que antigamente eles podiam, assim, pegar imóvel, tal, mas daqui a pouquinho ela conversa com a gente, que é a doutora Elizabeth Paranhos. Doutora, seja muito bem-vinda à Profissão Mulher. Eu que agradeço o seu convite, muito obrigada. Um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E como eu falei há pouco, doutora, eu acho que esse assunto realmente mexe com o nosso emocional, mexe com tudo, né? Eu até diria que existe até uma depressão tributária, né? Toda vez que você é um bom empresário, você acaba até entrando em depressão por não conseguir honrar os seus débitos, né? Ao contrário do que se fala, ninguém quer ter débitos, ninguém quer ser incomodado por essas cobranças, né? E parece que o sistema de cobrança agora, recentemente em janeiro, mudou, né, doutora? Mudou. Em janeiro foi publicada a Lei 13.606, regulamentada agora pela Portaria 33 da Procuradoria, que muda, e muito, a forma de cobrar da Receita Federal. Pois é, você que é empresário, então, não pode perder essa conversa que nós teremos daqui a pouquinho com a doutora. Voltando ao assunto aqui com a doutora Elizabeth Paranhos. Ela, na verdade, gente, é advogada e atua há mais de 10 anos na área do direito tributário. Vai contar para a gente agora o que significa esse novo sistema de cobrança da Receita Federal, que, como ela diz, mudou agora em janeiro, né, doutora? Isso. A lei foi publicada em janeiro e entra em vigor a partir de 1º de junho. É necessária uma regulamentação. Certo. Então, essa situação até 1º de junho ela se mantém com menos rigor, não que ela não seja rigorosa, porque eu até particularmente acho até que os órgãos que cobram esses débitos, eles não são bons cobradores. Certo. Você esquece dessa dívida, você não é constantemente cobrado. Então, mas quando chega a conta para pagar, ela é dolorosa. Acho que justamente por isso até, né? Porque se não tem uma atenção, aquilo vai correndo e vai... Exatamente, exatamente. Então, hoje, ainda, nós temos assim um menor rigor. Eu tenho um débito que, após vencer, ele é cobrado, nós chamamos de cobrança amigável. Certo. Depois, ele é constituído como um processo administrativo, ainda pela Receita Federal. E, se não pago, ele vai para a Procuradoria. A Procuradoria, a conhecida PGFN, é como se fosse o jurídico da Receita Federal, que hoje engloba o INSS também. Tá. E a Procuradoria também cobra o FGTS, que também é uma dívida que sobe a galope, né? Ela é bem corrigida também. Pois é. E, com isso, quando chega na Procuradoria, nesse jurídico, já vem com um peso de mais 20% de encargos, que é o trabalho que vai ter o procurador em tratar dessa situação junto ao contribuinte. Até então, nós não temos um prazo assim, específico, determinado. Mas, entrando na Procuradoria, eu já posso ser protestado, e esse protesto hoje ele é como se fosse um sorteio, nós chamamos de distribuição, ele é distribuído aleatoriamente. Então, o seu débito, por exemplo, você tem um débito de 1 milhão e 300 mil de 3 ou 4 inscrições de dívida ativa são protestadas. Quando protesta, você fica paralisado, ou você a pagar à vista, e esperando o protesto acontecer efetivamente para você poder parcelar. Por quê? Porque você tem a multa do protesto para pagar. Puxa vida. Então, não tem facilidades, porque você também vai ter o encargo do protesto. Porque, senão, a conta fica para a Procuradoria, né? Para pagar esse protesto que ela pediu para ser feito. Ah, entendi. Quer dizer, mas isso dificulta muito, então, da pessoa conseguir acertar a casa, digamos assim. Sim.
E nós temos o parcelamento ordinário para essa situação. São 60 meses sem desconto para você dividir seu débito. Você pode parcelar esse débito em 60 meses. Se você entrar num parcelamento ordinário... Mas isso antes do protesto, isso quer dizer, doutora? Dentro do protesto. Com Bem. o protesto ou sem protesto, você tem 60 meses para pagar. Tá. Tá? Quando você tem o protesto, ele paralisa enquanto ele não entra em vigor, porque o protesto ele tem um tempo, né? Você tem 10 dias para pagar, Certo. caso contrário, você será protestado. Então, você só pode pagar à vista. Aí é que Aí, que 10 dias aperta, né? depois, você tem pode parcelar ou pagar à vista, se você conseguir o dinheiro para pagar, e tem as custas do protesto, que são mais do que 10% do seu débito. Então, você consegue fazer um cálculo aí. Se você deve, um exemplo, 10 mil, mais R$1.000 só de encargos. Se for 100 mil, 110 mil. E por aí vai, Exatamente. né? Só que, nesse momento, você já não consegue mais um empréstimo, por exemplo, no banco, porque está Está protestado, protestado. e você está no CADIM, que é o SPC de pessoas jurídicas. Puxa vida. Então, Então, vale a pena, de qualquer forma, você correr atrás do parcelamento antes do protesto. Agora, doutora, uma dúvida. Por exemplo, infelizmente a pessoa não conseguiu, foi protestada, mas ela vai fazer esse parcelamento aí depois do protesto de 60 vezes. Conseguiu lá um dinheiro, mesmo que não seja no banco, ela conseguiu para pagar essas parcelas. São 60 parcelas. Pagou a primeira. O nome já sai do protesto ou só quando ele terminar? Não, sai do protesto. Sai do protesto E suspende a exigibilidade. Fica suspenso, mas ali sob júdice, né? Estou olhando para ver se você vai pagar. Não pagar se você atrasar 3 parcelas, o seu parcelamento é rescindido. Ah, você perde o que pagou. Perde o que pagou. Não, até desconta. Mas acontece que no próximo parcelamento, você já paga 10% de entrada, por não ter honrado. E no próximo parcelamento, 20% por não ter honrado. Gente Então, do você céu. tem de pensar se você vai conseguir também honrar o seu parcelamento. É Isso muito independente importante. da parcela que você esteja. Independente da parcela que você esteja. Você pode estar no meio do parcelamento e você fica com 3 parcelas consecutivas sem pagar e você tem o seu parcelamento rescindido. O saldo devedor vai incidir mais 10% se você entrar no novo parcelamento. E o que muda efetivamente, então, depois da lei sancionada aí, doutora? Pois é. A partir do momento que essa mudança estiver em vigor, que é 1º de junho, você continua protestado, você continua no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes, e você passa a ter uma averbação pré-executória. A averbação pré-executória, além de ser um nome difícil, ela diz o seguinte... A dificuldade já começa no nome, imagina o que vem. Terei seu bem, um bem da sua empresa ou do responsável pela empresa, anotado eletronicamente em cartório como bem indisponível. Fica penhorado. Isso. Posteriormente, multa para a empresa e os sócios da empresa. Ele não fica penhorado porque isso não cheguei na justiça. É uma pré-execução. É uma mas preparação. ele fica ali com você não consegue Fica fazer negócio com indisponível. esse imóvel, por exemplo? Não, porque está anotado. Você vai lá comprar um imóvel que está anotado que tem dívida? Não. E vai de se jeito responsabilizar por isso? Não. Você vai emprestar dinheiro num banco público ou privado? Não, porque também está sendo avisado para o banco público e privado de que há bens indisponíveis com esse CNPJ ou CPF. Isso nós estamos falando de pessoa física ou jurídica. Tá? Então, você não vai fazer isso. Pessoa física também. Também. Você vai poder continuar com seus contratos junto à União, ao Estado e ao município? Não, porque vai ser avisado. Olha, esse cliente ele passa a ser duvidoso. Tá? E outras séries, pode ser revogada a sua autorização numa agência reguladora. Então, se você pertence à ANS ou alguma outra situação, dependendo do débito e da gravidade dele, você vai ser prejudicada nisso também. Você perde os seus benefícios e incentivos fiscais. Puxa vida. É uma complica a série, sua vida, meu amigo, exatamente. não tem jeito. O que era difícil fica bem mais difícil ainda. Existe defesa para isso, doutor?
Existe, porque o mais importante nessa situação, e mais preocupante, é que mesmo em fase de procuradoria, nós estamos falando de uma fase administrativa, nós não estamos falando com a justiça. Mesmo nessa fase, eu passo a ter prazos, coisa que eu não tinha. Por exemplo, eu posso penhorar o bem que é o único bem que você tem, que você reside? Que é o que a gente fala que é bem de família, né? Exatamente, nós chamamos isso do princípio da empenhorabilidade, onde esse bem não pode ser penhorado, só que você tem 10 dias para informar. Olha, esse bem que você penhorou, Tá. ou que você gravou, porque não é uma execução, esse bem, ele não pode, porque eu moro nele, é meu único bem. Então, você tem um prazo, mas só que agora você passa a ter prazo, 10 dias. Ué, mas o advogado não age só em cima da execução fiscal? Não, ele vai ter de retroagir. Ou então o contador vai ter de controlar cada correspondência que você recebe. Tem que ficar atento. Atento o tempo todo. Perdeu o prazo, acabou. Exatamente. Mesmo numa história dessa, por exemplo, de um bem de família? Ele não perde, ele fica indisponível. Você tem uma complicado, situação gente. gravada, você não pode vender esse bem para trocar por um outro apartamento melhor. E como é que esse devedor é avisado? Já que você está dizendo, doutora, que tem que ficar atento. Pelo correio ou pelo domicílio eletrônico tributário, que é aquele que emite mensagens no certificado digital. Então, através do seu certificado digital, que fica com o seu contador, ou que fica na sua empresa, você recebe mensagens, então você tem de olhar constantemente, ou então ter um sistema de monitoramento que avise cada vez que sai uma mensagem, porque não vai ser tudo pelo correio. Ainda mais que o correio que vive em greve, né, gente? Também. Pois é. Olha, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero te agradecer, doutora, imensamente. Acho que esse assunto tem que ser discutido, discutido, discutido. Tudo aquilo que possa, de alguma forma, ajudar, contribuir com você que é empresário, pequeno empresário, que a gente sabe das dificuldades que você enfrenta aí nas nossas leis tributárias, né, para conseguir tocar o teu negócio. Então, doutora, será sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Quando tiver agenda, puder dividir um pouquinho desse conhecimento com quem está assistindo o nosso programa, a gente fica assim muito agradecido. Estou à disposição de vocês. Assim, o que vocês precisarem, é só me procurar. Muito obrigada.